Olá pessoal, esse é o trabalho do curso Ciência da Computação, primeiro semestre da Faculdade Uninove. Matéria Banco de Dados, do professor Douglas Barbosa Souza. O nosso grupo é Késia Dourado Fernandes, RA 2216 203019. Rafael Pérez dos Santos, RA 2216 24371. Rafael Manuel da Silva, RA 2216 202193. E logicamente eu, o Rodolfo Fernandes Alves, RA 2216 202966. Hoje a nossa aula é sobre normalização de dados. Vamos explicar para você a primeira, a segunda e a terceira fórmula normal, ou seja, a 1FN, a 2FN e a 3FN. Mas o que é mesmo normalização de dados? Bom, é um processo onde se aplica regras a todas as entidades, tabelas, do banco de dados para evitar falhas no projeto. Como redundância de dados mistura diferentes assuntos numa mesma entidade, entre outros problemas. As formas normais mais conhecidas são a primeira, a segunda e a terceira forma normais, basicamente aplicando e respeitando as regras de cada uma dessas formas normais. Podemos garantir um banco de dados mais íntegro, como uma grande possibilidade de sucesso no seu projeto. Bom pessoal, vamos começar mostrando a primeira forma normal, ou seja, 1FN. Uma entidade estará na 1FN se e somente se todos seus atributos, colunas, forem atômicos, ou seja, não conter grupos repetitivos ou colunas que tenham mais de um valor. Pessoal, vamos analisar essa tabela. Uma rede de hospitais possui vários médicos, que atuam em várias de suas filiais, e precisam fazer esse controle. Aqui estão alguns passos para a aplicação da 1FN. Identificação da chave primária da tabela, identificação de coluna que contém dados repetidos e removê-las, criação de uma nova tabela com a chave primária para examinamento do repetido, criação da relação entre a tabela principal e a tabela secundária. É fácil, não é? Agora vamos ver os exemplos. Vejam nessa tabela que o campo nome hospital aparece mais de uma vez, assim como na chave primária. O que nunca pode ocorrer. A chave primária não pode se repetir em uma tabela. Neste caso, teremos que criar uma outra tabela para que possamos armazenar corretamente as informações sobre as unidades de atendimento e os médicos. Agora vamos ver como as tabelas devem ficar após a normalização. Resumindo, pessoal, na próxima forma normal, iremos sempre tentar reduzir ao máximo as redundâncias e dados repetidos em nossa tabela. Bom, vamos para o próximo? Agora nós vamos falar da segunda forma normal, ou 2FN. Bom, para aplicarmos a 2FN, a tabela obrigatoriamente tem que estar na 1FN e todas as suas colunas têm que depender totalmente da chave primária. Se algum valor depender somente alguma parte da chave, precisa ser retirado da tabela e feita uma nova criação. Uma dica, pessoal, se a sua tabela possuir apenas uma chave primária, então automaticamente ela já estará na segunda FN. Guarda essa dica, hein? Vamos ver os exemplos? Essa tabela já está na 1FN, porém, vejam que tem dados que não dependem exclusivamente das duas chaves, como por exemplo o nome do médico, setor e hora de trabalho. Agora, para aplicar a 2FN, basta seguir esses passos. Identificar colunas que não são totalmente dependentes de uma das chaves da tabela e remover a coluna da tabela e criar uma nova tabela com esses dados. Então, ela vai ficar assim. Pessoal, a gente está vendo a tabela aí, ela vai dar explicação sobre essa segunda tabela que está aparecendo na tela para vocês aí. Vamos explicar para você melhor. Vejam, galera, quanto mais aplicarmos as formas de normalização, mais o nosso banco fica compacto e sem redundâncias. Vamos então para a última. Bom, uma tabela que está na terceira forma normal, ela já está na segunda FN, e quando todas as colunas que não são chave primárias forem independentes entre si, ou seja, não há dependência funcional entre elas. A definição de dependência funcional veremos em outra aula.
Mas para vocês entenderem a tabela para estar na 3FN, todas as colunas têm que depender exclusivamente da chave primária. Agora, um exemplo. Vejam aí que na primeira tabela, o campo hora-trabalho não depende da chave primária CRM, pois ela indica o horário de atendimento do setor. Então, ela também depende deste campo. Então, iremos criar uma tabela da seguinte forma. Para você saber como aplicar corretamente, basta seguir esses passos. Identificar as colunas que são funcionalmente dependentes das colunas que não são chave primária, remover essas colunas ou criar uma nova tabela. E, após a aplicação da 1, 2 e 3 FN, teremos a seguinte estrutura. Pessoal, só lembrando que também, além dessas 3 formas que apresentamos, existe também a 4FN e 5FN. Porém, esse assunto é para a nossa próxima aula. Mas fiquem tranquilos, que com apenas a aplicação dessas 3 formas, nós podemos garantir um banco de dados redondo, com informações sem redundâncias ou repetições. Ou seja, o seu banco de dados vai ficar da hora. Espero que vocês tenham aprendido bastante e gostem da nossa aula. Um abraço, pessoal. Até a próxima aula.